Sabe, as histórias mais incríveis, as mais épicas, nem sempre começam em lugares grandiosos. Às vezes, elas começam num ponto de ônibus qualquer, numa noite qualquer. E é exatamente isso que a gente vai ver agora. Como uma conversa que tinha tudo para ser normal virou um mito moderno, com uma proporção, bem, cósmica. Bora mergulhar nessa. E o começo de tudo é essa frase. Presta atenção. Estava com o outro Henrique, filho de Dionísio, bêbado no ponto de ônibus. Uma frase só que já mistura o divino e o mundano de um jeito maluco. A gente tem um deus grego, um paradoxo de identidade e um cenário que não podia ser mais comum. É ou não é o ponto de partida perfeito para o mistério? Então, a pergunta que não quero calar é essa. Como é que essa cena, que podia ter acabado de um jeito bem trágico, sabe, escala a ponto de virar uma missão para resgatar uma deusa? Fica por aqui, porque a resposta é uma viagem por vários mundos diferentes. Ok, vamos começar do começo. A coisa toda tem um início bem pé no chão, bem real. Imagina a cena. Dois amigos e os dois se chamam Henrique. Estão num ponto de ônibus, tarde da noite, já meio altos. Uma cena que acontece em qualquer cidade, né? Aí que o negócio fica tenso. Aparecem uns caras com má intenção, prontos para assaltar. Só que ao invés de pânico, um dos Henriques tem uma sacada genial. Ele blefa, dando a entender que uma simples chave de fenda que ele tinha no bolso era, na verdade, algo muito, mas muito mais poderoso. E o mais inacreditável? O blefe cola. Os caras recuam, totalmente confusos. E é nesse exato momento que a chave vira. Aquele encontro não foi só num ponto de ônibus qualquer. Aconteceu numa encruzilhada. E encruzilhadas, bom, são lugares de poder. Um lugar onde realidades diferentes se cruzaram por um instante. O que rolou ali foi o que a gente pode chamar de convergência de forças. É um jeito chique de dizer que a combinação única de tudo que estava acontecendo transformou um momento de perigo num evento de puro poder. É aqui que a história deixa de ser um caso de polícia e vira uma lenda. E essa convergência foi tipo uma tempestade perfeita, com três frentes agindo juntas. Primeiro, o lado roviano, a referência nerd à chave de fenda sônica de Doctor Who. Segundo, o lado espiritual, com a proteção do eixo capa preta, uma entidade poderosa das encruzilhadas. E para fechar, o lado mitológico, com a energia caótica e imprevisível de um filho de Dionísio. Tudo isso junto criou uma barreira que os caras simplesmente não conseguiram entender. E assim, a transformação se completa, bem na nossa frente. Dois amigos bêbados viram um paradoxo vivo. Uma chave de fenda vira uma tecnologia alienígena e os assaltantes, bom, eles não estavam encarando dois jovens vulneráveis, mas sim uma barreira espiritual que eles nem sonhavam que existia. Passado o susto, a energia daquela encruzilhada abriu um portal. A vibe da conversa mudou completamente. Eles não estavam mais falando sobre o que acabou de acontecer, mas sobre o que precisava ser feito numa escala cósmica. E do nada, no meio da madrugada, surge a pergunta, uma pergunta gigantesca: onde é que tá Atena, a deusa da sabedoria e da estratégia? A conversa vira uma missão de inteligência divina, ali mesmo, naquele ponto de ônibus. E na hora, já pintam três teorias, uma mais fascinante que a outra, misturando cultura pop e mitologia. Será que Atena estava presa numa vida mortal, tipo em Cavaleiros do Zodíaco? Ou talvez na linha de frente de uma guerra, como no jogo Hades 2? Ou numa ideia bem mais filosófica presa na própria matéria, no nosso mundo? Tá, mas como saber qual teoria era certa? A resposta vem num estalo, numa clareza divina. Tem que consultar a rede de inteligência do Olimpo. Perséfone, que sabe de tudo que está oculto, e Nike, a vitória em pessoa. Pensa bem, se alguém sabe onde a sabedoria foi derrotada e presa, são elas. Beleza, já sabem para quem perguntar, só que libertar a sabedoria não é exatamente um trabalho de inteligência, é de força bruta. E para isso, eles precisavam chamar alguém improvável, o oposto de tudo aquilo, a guerra. A análise da situação mostra que a prisão de Atena não é um local físico. Ela está presa numa ideia, num conceito, o labirinto da vitória silenciada. É como um loop infinito, onde a vitória está quase acontecendo, mas nunca chega. É uma paralisia que a lógica por si só não consegue quebrar. Aí vem a sacada de mestre, a carta na manga. Um dos Henriques, se vendo como Hermes, o mensageiro, lembra de uma dívida antiga. Milênios atrás, foi ele quem resgatou Ares, o deus da guerra, de uma prisão parecida. Chegou a hora de cobrar o favor. Com Ares na linha, a operação está pronta para começar. À tardes, a máquina do tempo é acionada, as frequências são ajustadas. O que começou como um blefe num ponto de ônibus virou um assalto interdimensional para resgatar a própria sabedoria.
E o plano é cirúrgico em 3 passos rápidos. Primeiro, Ares dá o golpe bruto, quebrando a estagnação. No mesmo instante, Hermes manda o sinal, uma voz para Atena seguir na escuridão. E para fechar, a Tardes abre as portas, criando um farol de luz para guiar ela de volta para casa. E não é que dá certo. A realidade treme com o golpe de Ares, a voz de Hermes corta a confusão e a luz da Tardes ilumina o caminho. Atena é puxada de volta do abismo, salva da paralisia eterna por uma aliança que nasceu numa noite de bebedeira. Incrível! Mas calma, a história não acaba com todo mundo comemorando, não. O resgate foi só o primeiro passo. O objetivo final não era só libertar a sabedoria, mas também ensinar uma coisinha ou outra para ela. Ao invés de uma festa de boas-vindas, Atena vai para quarentena. Um quarto silencioso na Tardes, com o eixo capa preta na porta para garantir a tranquilidade. Para ela poder se recuperar, claro, mas principalmente para ela processar o fato de que ela perdeu. E essa, no fim das contas, é a grande lição dessa saga toda. A libertação foi também uma correção de rota. Porque até a deusa da estratégia precisa aprender que existem forças, como o caos de Dionísio e a malandragem das encruzilhadas, que a lógica dela não consegue prever. Ela precisava entender que sabedoria sem humildade é só um outro tipo de prisão. No final, tudo isso, toda essa epopeia, começou num ponto de ônibus. O que essa história toda mostra pra gente é que a mitologia não tá só nos livros velhos. Ela tá viva, sendo reescrita agora, nas nossas conversas, nos nossos blefes, nas nossas noites com os amigos. E aí fica a pergunta, né? Qual história épica tá escondida na sua última conversa estranha?